Uma vez eu li em algum lugar uma frase que dizia o seguinte: se você quiser escalar uma montanha, converse com alguém que já chegou ao topo. E desde então essa frase fez muito sentido na minha vida, porque é sobre você ter a humildade de escutar a trajetória do outro para conseguir absorver as coisas que deram certo e não precisar cometer os mesmos erros. E pensando nisso, outro dia eu estava navegando no meu Instagram quando eu avistei o perfil de uma garota que estava no sexto ano de cursinho. E apesar de que em um universo metafórico em que o topo da montanha seria representado pela aprovação, a garota ainda não tiver chegado ao destino final, certamente essa menina já aprendeu muito, errou muito, porque é natural, ninguém passa por um processo sem cometer muitos erros e acertar muito também. Então, eu perguntei sobre como que ela fazia para estudar redação. E a garota falou que simplesmente não estudava redação. Eu achei muito estranho e perguntei o porquê. Ela falou que não estudava redação porque a única vez em que um professor a convenceu de que desenvolver um texto autêntico seria bom, que pensar por si própria era necessário muitas vezes, as coisas não deram tão certo. Então, essa estudante simplesmente pegava modelos prontos da internet e substituía uma coisinha ali e outra aqui. Eu fiquei pensando, cara, será que é isso? Será que esse é o segredo das pessoas que tiram 1000 na redação do Enem e ninguém nunca me contou? E eu cheguei à conclusão de que talvez isso dê certo para muitas pessoas, talvez existam muitas fórmulas, mas que para mim não seria justo com as coisas que eu estou passando agora, com o meu processo, de pegar texto dos outros e investir tempo em algo que não seria verdadeiramente meu e que não me daria um certo orgulho no futuro. E foi por isso que eu resolvi pegar as coisas que me faziam bem, os filmes que eu investia tempo, as séries, os livros e até mesmo as músicas, e colocá-las nos meus textos. E isso dava certo, e isso fazia com que o processo de aprendizagem, o processo da escrita não fosse tão maçante. E por isso eu resolvi trazer aqui no meu canal, de um vídeo só, a minha redação do Enem, que foi 960 e será uma análise. Os próximos vídeos, nos próximos vídeos eu pretendo mostrar como eu cheguei lá, como eu fiz para estudar desde a estrutura, a parte gramatical e o conteúdo também. O meu nome é Giovana Farias e vem comigo que a gente vai destrinchar esse troço. Antes de dar início à análise, eu gostaria de agradecer as pessoas que ajudaram a destrinchar o meu texto, porque descontaram nota na primeira competência, que trata-se da gramática, e eu não estava achando, então talvez exista mais alguma coisa que passou por cima que eu não percebi, as pessoas que me ajudaram também não, então se você encontrou alguma coisa, pode deixar aí no comentário. E é isso. Vamos lá. A série original da Netflix, 13 Reasons Why, narra a história de Hannah Baker, uma jovem com sérios problemas psicológicos que infelizmente suicida-se. Eu gostaria de pontuar aqui que eu escolhi, na hora que eu vi logo o tema, eu sabia que eu falaria sobre os 13 porquês, porque... os 13 porquês, porque era uma série que estava em alta há alguns anos atrás, e foi muito importante pra mim. Eu assisti todos os episódios da primeira temporada, depois eu enjoei, mas tudo bem. Eu sabia que eu conseguiria falar sobre o enredo, eu citaria o nome da personagem principal e tudo certo. Então, dando continuidade... e a gente pode perceber aqui que em Reasons eu coloquei um apóstrofo e não tem. Mas, nesse caso, eles não descontariam nota, porque eles não descontam nota em nomes próprios e em palavras estrangeiras.
Então, continuando. Análogas às doenças mentais da protagonista são as de milhões de brasileiros na atualidade. Apesar disso, muitas pessoas que sofrem com transtornos mentais não conseguem solicitar ajuda por causa dos estigmas criados pela sociedade. Esse preconceito ocorre por diversos motivos, como a escassez na educação sobre saúde psicológica e a banalização do mal. A gente pode perceber que eu coloquei logo na introdução o estigma, que foi a palavrinha que muita gente não entendeu e acabou perdendo nota aí. E eu já pontuei a minha tese e quais seriam os argumentos que eu desenvolveria no segundo e no terceiro parágrafo, respectivamente. Eu pontuei bem na ordem mesmo. Nessa perspectiva, a gente pode ver que eu já comecei ali com o conectivo, e é algo que nos outros anos eu usava era primeiramente, que não pode mais, então eu aderiu nessa perspectiva. Vale destacar que a educação é importante para desfazer os estigmas criados durante a vida, inclusive aqueles associados à saúde mental, que foi o que eu coloquei ali no finalzinho do primeiro parágrafo. Mesmo onde eu estava. Aqui. Além disso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 5% dos brasileiros sofrem com depressão. Esse dado estava no texto motivacional. Posto isso, no século XX, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, afirmou: a educação é a arma mais importante que se pode usar para salvar o mundo. Essa frase eu usei em um trabalho de inglês do terceiro ano e ficou na minha cabeça desde então. Dessa maneira, fica evidente que é necessário usar a importante arma para que, com o tempo, os preconceitos relacionados às saúdes psicológicas sejam extintos a todos e todos consigam procurar ajuda. Ademais, é importante lembrar, olha, eu já usei o outro conectivo para relacionar os dois parágrafos. É importante lembrar que os estigmas associados aos problemas psicológicos são comumente banalizados. Em vista disso, relaciona-se a teoria da banalidade do mal, desenvolvida pela filósofa, na verdade ela é socióloga, mas tudo bem, alemã Hannah Arendt. Afirma que, frequentemente, as pessoas que realizam algum mal não desejam prejudicar os outros. Entretanto, não refletem sobre as consequências de determinadas ações e, consequentemente, realizam erros que poderiam ser evitados. Essa é uma tese que eu gosto muito e que eu poderia falar dela por um vídeo todinho, porque é muito legal. Assim, é notório que não basta apenas educar a sociedade sobre a importância da saúde mental. Também é preciso debater sobre os problemas de negligenciar o preconceito contra transtornos mentais. Portanto, logo a conclusão, lembrando que tem uma competência que exige exatamente que você faça uma conclusão completa, ou seja, com o agente, o meio, com detalhamento e com a solução do problema. Então, portanto, a fim de extinguir os estigmas às doenças mentais no Brasil, a Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria da Saúde, deve assegurar que todos os preconceitos contra problemas psicológicos sejam desfeitos. Isso será possível por meio da criação de um projeto chamado Saúde Mental para Todos, no qual haverão palestras gratuitas em que psicólogos e psiquiatras falarão sobre a importância de cuidar do bem-estar mental de maneira simples e didática e, ainda, abrirão espaço para um diálogo entre os profissionais da saúde e os ouvintes das apresentações. Com isso, todos saberão sobre a importância da saúde mental. Os estigmas associados às doenças psicológicas deixarão de existir e fins, como o de Hannah Baker, ficarão apenas na ficção. Eu sempre gosto de iniciar o texto falando sobre filmes e livros e tudo mais, e finalizar o texto com o mesmo argumento, com a mesma citação, porque deixa tudo encaixadinho, sabe? Tudo bem organizado e fica bem
bonito visualmente falando. E você pode estar se perguntando, tá, Giovana, cadê esse erro de ortografia? Não é mesmo? E depois de algumas análises, eu descobri que o meu erro estava justamente aqui na quarta linha. E no último parágrafo, foi? Foi, no último parágrafo. Porque na hora de rasurar, a gente precisa passar só um risquinho e eu meio que rabisquei a palavra ali. E aqui em gratuitas, eu deveria ter feito como se fosse um símbolo de um Vzinho, sabe, puxado, tipo semelhante a uma raiz quadrada. Mas eu só risquei tudo e meti uma seta ali no meio do nada. E foi isso, um erro bobo que fez eu me sentir como das vezes em que a gente resolve uma função logarítmica gigante e quando chega no final o resultado dá 2 elevado a ter 2 elevado ao cubo, e ao invés de você fazer 2 vezes 2 vezes 2, você faz 2 vezes 3, sabe? Quando você passa por um processo muito difícil e erra besteira. Mas tudo bem, né? Eu fiz várias redações e ninguém tinha me corrigido nessa parte. Mas é isso, né? Os erros estão aí para que outras pessoas possam aprender com eles também. E eu espero que a leitura disso, que mostrar o meu erro idiota, ajude em algo no texto de vocês e que vocês não cometam o mesmo erro, porque dói bastante, sabe? E foi isso, se inscreva no canal, deixa o like, todas essas coisas. Obrigada por assistirem até aqui e até mais.